a gente fazer uma intervenção, né, trazer então essas decisões do ministro Flávio Dino, né, ao longo desse período. Se eu não me engano, acho que ele está no Supremo desde 2024, se eu estiver errada, me corrija. E também porque recentemente a gente teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão ao jornalista do Maranhão por supostamente estar perseguindo o ministro Flávio Dino. Um questionamento, né, que a gente acaba fazendo. Você acha que por conta dessa decisão do ministro Flávio Dino, a questão envolvendo o jornalista lá no Maranhão, ela pode ser apagada por conta da determinação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, e agora ele vem com uma decisão que a sociedade pode enxergar com bons olhos, né? Que se um juiz cometeu um crime, se um magistrado cometeu um crime, ele não recebeu o seu salário, mas sim perder o seu cargo? Não, Marília, são coisas distintas, né? O jornalista do Maranhão, ele é acusado ali de stalker, né? De expor ali as questões pessoais do ministro Flávio Dino. Ele teria colocado ali os lugares onde o ministro estava, os filhos do ministro estavam. Então, ele fazia uma exposição muito forte da vida do ministro, né? O que colocava em risco a segurança do ministro. E aí houve aí toda essa apuração. O ministro Alexandre de Moraes deu a decisão de busca e apreensão contra o jornalista, né? E esse caso está tendo forte repercussão aí até pelo exercício da nossa profissão, né, Marília? Então, assim, há diversas alegações, mas eu acho que isso não apaga as decisões do ministro Flávio Dino. Ele tem dado aí diversas decisões mesmo para melhorar aí a questão do serviço público, né, as contas públicas, inclusive, a questão dos penduricários agora, que também está em análise, né, no STF. Foi uma decisão do ministro Flávio Dino e uma decisão do ministro Gilmar Mendes, né, são duas decisões que estão agora em análise. O que o ministro Flávio Dino fez? Ele suspendeu os penduricários que iam aí acima do teto, né, do serviço público, que hoje está em 46,3 mil, e só que diversos servidores públicos vinham aí ganhando salários de 150 mil, 200 mil, 130 mil, porque os penduricários acabavam sendo incorporados aí nos salários deles, né, nas remunerações. O que são esses penduricários, Marília? São auxílios, são compensações, uma diversidade, né, um leque aí de auxílios que vieram ao longo dos anos, aumentando demais o salário, né, de servidores públicos. E aí eu falo dos três poderes, mas também afeta aí diretamente o judiciário, né? A decisão do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ela suspende aí também o pagamento de penduricalhos para qualquer penduricalho que não esteja previsto em lei federal. Então, isso também afetou aí afetou o Ministério Público, afetou tribunais locais, afeta todo mundo. Hoje existe uma comissão no Supremo Tribunal Federal que analisa um meio de fazer uma transição dessas duas decisões, porque suspendeu, foi abrupta, né? Então, eles estão aí analisando o meio de fazer uma transição, que não haja uma insatisfação tão forte como a que está hoje e que o teto do funcionalismo público possa ser cumprido. Então, agora, na sexta-feira, dia 20, essa comissão já deve estar com esse documento pronto, né? Essa comissão já deve estar com esse documento pronto, indicando ali o que pode ser feito, né? Para que essas decisões sejam aplicadas, como que o Congresso vai legislar acerca desses penduricários, né? Porque novas legislações foram proibidas, inclusive, pelo ministro Flávio Dino também. E aí, no dia 25 de março, agora, o STF vai julgar, né? Vai levar para o plenário esse documento construído por essa comissão. Dentro do julgamento aí das decisões do ministro Flávio Dino e do ministro Gilmar Mendes, eles vão levar essa discussão para o plenário. Então, assim, tem uma série de decisões do ministro Flávio Dino que afeta aí diretamente o bolso, né, dos servidores públicos, dos parlamentares, quando a gente trata de emendas, e ainda mais no ano eleitoral, né, Marília, as emendas, elas são destinadas aos municípios, né, muitas vezes ali para necessidades de obras,
enfim. Então, as decisões do ministro Flávio Dino têm afetado bastante o bolso mesmo, né? Tanto dos servidores quanto de magistrados, que também são servidores, né? De parlamentares. E ele está aí no olho do furacão, está sendo muito visado. Então, essa questão ali do Maranhão, essa decisão, vem tudo na esteira desse momento que o ministro Flávio Dino vive aí forte turbulência, né? Porque essas decisões dele são muito polêmicas. A nossa colunista, Mirelle Pinheiro, ontem ela trouxe uma matéria ali já de repercussão, de preocupação de magistrados que falaram em off, né, com a Mirelle, sobre a preocupação do que seria essa infração administrativa, né, que estaria muito vago, dizendo ali que a perda do cargo era uma punição muito forte, né, para os magistrados, enfim, questionaram bastante essa decisão do ministro Flávio Dino, como também questionaram aí a suspensão dos penduricalhos, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, todos vieram aí trazendo embasamentos de resoluções locais, resoluções do CNJ, que embasava, né, esses salários, né, de mais de 100 mil reais aí pelo pagamento de penduricalhos. Então, assim, ele está num momento de bastante turbulência, contestação, e está vindo de todos os lados, né? Vem da própria categoria, né? O ministro Flávio Dino hoje é ministro do Supremo Tribunal, mas ele vem de uma carreira de juiz, enfim. Então, ele tem sofrido bastante pressão mesmo de todos os lados, mas ele tem mantido aí as decisões, o ministro Flávio Dino tem seguido uma linha mesmo de trazer aí maior eficiência, transparência e também para o serviço público, né? E também essa questão da correição mesmo, do cumprimento do teto constitucional, né? Enfim, ele tem seguido uma linha na decisão deles, não me parece que vai recuar dentro desse posicionamento dele. E hoje o que a gente deve ter aí, no caso do CNJ, nos próximos dias, o ministro Edson Fachin aplicando, né, essa decisão do ministro Flávio Dino. Ontem eu conversei com alguns interlocutores lá do CNJ e o que eles me falaram é que o ministro Edson Fachin já vinha fazendo isso. Magistrados que eram condenados, né, à aposentadoria compulsória, o ministro Edson Fachin já estava ali em contato com a AGU, né, para que eles levassem a um novo julgamento, né, para perda de cargo, a depender do crime que eles cometeram. Então, assim, já vinha caminhando para que essa decisão do ministro Flávio Dino aí entrasse, já estava sendo aplicada, né, de certa maneira. São várias explicações que nós temos em relação a essas decisões do ministro Flávio Dino. E não só isso, né? Também esse julgamento que envolve ali as emendas parlamentares de deputados, né, do Partido Liberal, eles que são do Maranhão e também de